O programa de hoje eu começo ao lado da Camila Gomes, que é a nossa parceira nutricionista, e a pergunta é a seguinte: couve ou carne? Qual é o alimento mais rico em ferro? Porque todo mundo se questiona e acha que é só a carne ou é só a couve. E aí, o que a gente faz? Vamos lá, para a gente ter essa resposta, a gente vai ter que conversar um pouquinho e entender algumas questões. O ferro é um mineral essencial para a nossa saúde, precisamos de ferro, ele participa aí do transporte de oxigênios, né? Então ele é fundamental da nossa imunidade também. E a gente encontra ferro em alimentos de origem animal, que aí vai ser na carne vermelha, no frango, até os frutos do mar também, eles são uma fonte de Até ferro. a carne suína também? A carne suína também tem ferro. E aí o que acontece? A forma química que o ferro se apresenta na carne é o ferro M. E essa estrutura química ela é mais facilmente absorvida pelo nosso organismo. Então, o que a gente fala? A carne, além de ter uma maior fonte, ser maior fonte de ferro, ela também tem melhor biodisponibilidade, então ela é melhor absorvida no nosso intestino. E quando a gente pensa na couve, em folhosas verdes escuras, eles também têm ferro, são fontes de ferro, mas é o ferro não M. E aí, o que acontece? Essa estrutura química do ferro não M interage mais com outros alimentos. Então, esse ferro não M é bloqueado pelo cálcio, por nitritos, nitratos, que são ativos que estão presentes no alimento. Então, a absorção é muito baixa, apesar de ser um alimento rico em ferro. Então, se a gente for pensar que a gente tem uma pessoa que precisa ter um bom aporte de ferro, ela deve comer sim as folhas verdes escuras, mas a carne vai ser uma importante fonte de ferro na alimentação dela. O ferro, você disse anteriormente, que é fundamental, né? Até para a questão do oxigênio, do transportes. E eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, assim, aonde que o ferro poderia atuar de forma preventiva ou de forma benéfica no dia a dia, né? Por exemplo, na mulherada, na saúde do homem. Eu acredito que, não sei se está certo, por exemplo, a questão do transporte de oxigênio. Praticantes de atividade física tem que ter um consumo elevado, ou até, né, não sei elevado, mas assim, um consumo adequado de ferro, seria isso. Sim. Então, todos nós precisamos de um consumo adequado de ferro. É muito comum, até na primeira infância, o pediatra, o nutricionista que acompanha as crianças fazerem a reposição de ferro. A gente tem no nosso país algumas campanhas públicas, por exemplo, a farinha de trigo é fortificada com ferro. Por quê? Por muito tempo essa foi uma grande deficiência nutricional de parte da nossa população Sim. e que gerava aí um atraso no desenvolvimento, na cognição. Então, assim, o ferro é muito importante para a nossa saúde, para a nossa vitalidade. Então, tomar todo esse cuidado com a alimentação. Existem ali as pessoas veganas, vegetarianas, que devem ser respeitadas por não consumirem a carne. Elas têm que consumir um volume maior desses alimentos que não são de origem animal. E aí, uma dica também muito legal, Victor, que a gente pode dar nas refeições ricas em ferro, então, por exemplo, no almoço, no jantar, onde a gente tem feijão, carne, Sim. folhas verdes escuras, se possível, combinar uma fruta cítrica de sobremesa. Então, comer uma laranja, tomar um suco de acerola, porque a vitamina C, a fruta cítrica é fonte de vitamina C, aumenta a absorção de ferro. E aí isso ajuda. E nessas refeições evitar o cálcio, porque o cálcio ele compete com o ferro para ser absorvido. Então, refeições ricas em ferros sempre combine com um alimento fonte de vitamina C e evite cálcio, então evite leite, queijos e derivados nessas refeições. Mais uma vez, muito obrigado por esclarecer nossas dúvidas.